Olha, se tu é uma pessoa matutina, que nem eu, então eu tenho certeza que tu evita leituras muito complexas antes de dormir. E é justamente à noite que eu dedico para as minhas leituras mais leves. Aquele tipo de livro reconfortante, cativante, que dá um quentinho no coração. Então, é justamente sobre essas histórias, o tipo de história que a gente pode contar para nossa criança interior, ou para as nossas crianças, no caso de quem tem filhos, que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, pessoal, como eu comentei aí na abertura do vídeo, eu sou uma pessoa muito matutina, então eu tenho muita disposição pela manhã, e ao longo do dia, né, a minha bateria vai acabando e à noite a minha cabeça já não funciona 100%. Então eu tento organizar minha rotina de leituras dessa forma. Mas é claro que o meu dia não é apenas ler, né, eu tenho uma vida aí que envolve trabalho, cuidados com a casa e tudo mais, então eu tento distribuir as minhas leituras da melhor forma, fazendo aquelas mais complexas ou no começo da manhã, quando eu consigo levantar mais cedo e ler um pouco antes de trabalhar, ou no meu intervalo do almoço. E à noite eu reservo justamente para as leituras mais leves, aquele tipo de história um pouco mais linear, que não vá ter tantos personagens ou que não seja tão complexa, porque daí eu consigo sim absorver melhor e também eu já me preparo para dormir, né? Eu não gosto de muitos estímulos ali antes de ir para a cama, eu prefiro tomar o meu chazinho de camomila, nem café eu não tomo muito. Então eu vou fazendo esses rituais antes de dormir e a leitura ela se enquadra nisso também. E o Kindle tem me ajudado bastante nesse quesito, justamente porque eu consigo ler sem a necessidade de acender a lâmpada do quarto, né? Eu posso ler ali apenas com a iluminação do Kindle, que é bem equilibrada, é bem diferente de ler com o celular. Então eu tenho aproveitado bastante esse recurso nas minhas leituras e todas as leituras que eu vou citar nesse vídeo foram feitas pelo Kindle. Não é vídeo de publi nem nada, eu só estou comentando aqui porque por muito tempo eu tive uma resistência em ler em dispositivo eletrônico, mas eu percebi que tem algumas vantagens bem específicas e também o fato de não levar um livro físico, como eu compro muito em sebo, pego de biblioteca, às vezes é meio chato, né, levar um livro que está muito sujo, que passou por muitos lugares, foi muito manuseado, né, tu levar para a cama, que é um lugar que a gente quer limpeza, né, a gente quer que esteja tudo ok quando a gente for dormir. Então, o Kindle, nesse sentido, me ajuda bastante. E nos últimos meses eu li 3 livros que são muito singelos, como eu gosto de falar. São leituras leves, leituras que têm personagens cativantes, e são leituras que poderiam ser feitas entre pais e filhos. Eu não tenho filhos, mas eu me interesso bastante por esse tipo de obra, não necessariamente classificadas como infantis, mas leituras que sejam nostálgicas e, por consequência, muitas vezes esse tipo de leitura envolve sim crianças. Mas sem mais delongas, vamos então aos títulos que eu li e que eu quero compartilhar com vocês. Começo falando da leitura mais recente, que se chama Memórias de um Burro, da Condessa de Seguir. Eu não sei se se pronuncia assim porque é francês, mas né, eu vou deixar escrito aqui, também vai ficar a capa, porque como eu li no Kindle, né, então posso até mostrar para vocês aqui. É da Autêntica, mas eu vou deixar também uma versão da edição física, caso você se interesse mais pela versão de papel. Bom, esse livro ele me chamou a atenção pelo título, né, porque o narrador seria um animal, um burro, e isso já me chama bastante atenção. E eu fui lendo a sinopse e vi que era uma obra de época, né, se passa em 1800 e poucos, lá no interior da França, e achei que se enquadraria no tipo de leitura que eu gosto de fazer à noite, e comecei a ler sem muita pretensão, e fui me envolvendo com a história. Então aqui a gente tem um protagonista narrador, que é esse burro, né, esse burrinho, que se destacava por ser um burro inteligente. Então ele era um burro que entendia tudo o que estava acontecendo ao seu redor, ele não conversava com os humanos, mas ele tinha os seus pensamentos, né, acerca de tudo o que estava acontecendo com os seus donos e por onde ele passou. Então esse livro é um livro de memórias, ele é dedicado ao dono do burrinho, que é um menino, né, uma criança. Então ele começa lá da sua
adolescência de burro, né, como podemos chamar, não sei exatamente como medir as fases de um burro, mas ele começa falando sobre o período em que ele era mais ágil, né, mais ativo e muito espertinho, né, não apenas inteligente, ele era espertinho também. E ele era um burro que tinha um coração bom, que era muito amoroso, mas ele era muito reativo, né? Ele não aceitava as coisas que aconteciam com ele e ele sempre esquematizava as suas vinganças. E por ele ser um animal de carga, ele passou por muita gente ruim, muita gente que queria apenas explorar ele, né? Que não cuidava da forma devida, que não tinha carinho pelos animais e tudo mais. Então ele vai mostrando a situação em que ele passava, de abusos, de ter que levar um monte de carga para a feira, de ter que levar várias pessoas no seu lombo, e também a forma como ele revidava essas situações. Então, por exemplo, tem uma situação em que ele está numa feira pública, num acontecimento público assim, e tem uma espécie de mágico ali, que tem um outro burrinho, e esse mágico ele vai fazer uns truques com esse outro burrinho. E o nosso protagonista vai desmascarar esse mágico, né? É claro que ele não fala, né? Ele não interage com os humanos, mas ele cria situações ali para desmascarar esse mágico. E assim ele vai, até que lá pelas tantas, mais ou menos na metade da história, a gente descobre que o melhor amigo dele era um cachorro. E esse cachorro, acontece uma situação muito ruim com esse cachorro, em função da atitude de um outro menino, uma criança que era muito mimada, muito atrapalhada também. E o burro, ele fica muito magoado com aquilo que fizeram para o seu melhor amigo e ele coloca na cabeça dele que vai se vingar dessa criança. E ele realmente age de violência. Tem uma situação aqui que eu achei até um pouco pesada assim para o contexto da obra, mas ele vai fazer, né, a vingança, vai se cobrar por aquilo que aconteceu com seu melhor amigo, em cima desse garoto, né, que foi o autor dessa situação contra um cachorro. E quando ele faz isso, os outros ali da família dele, porque nesse momento o burrinho ele tá em uma família que tem várias crianças. E as crianças até então adoravam ele. Todo mundo nessa aldeia ali onde ele mora já sabe que ele é um burro diferente, porque ele é muito inteligente, ele também corre muito. Então ele disputava com cavalos, ele ficava orgulhoso quando ele ganhava as corridas. Então ele já tem uma fama ali na região e todo mundo adora ele. Mas quando ele se vinga pelo seu amigo cachorro, as crianças e também os adultos, todo mundo começa a ter um pouco de medo dele e começa a julgá-lo como um burro mau, como alguém que faz o mal e que todo mundo deve ter distância por uma questão de segurança. E é aí que ele se vê desamparado, sem amor, e ele começa a refletir sobre as suas ações. Então ele descobre, por exemplo, que naquele episódio em que ele desmascarou o mágico, ele fez com que aquela família que dependia daqueles truques de mágicas para sobreviver passasse por grandes apertos, não tivesse o que comer, justamente porque ele interferiu. Então ele começa a perceber as consequências dos atos dele e ele começa a buscar uma redenção. Então é um livro que tem assim uma lição, né, por meio das atitudes desse burro e também por meio dos próprios pensamentos que ele expõe aqui na forma de uma narração em primeira pessoa. Então é um livro bem aconchegante também, porque ele nos leva lá para uma comunidade rural no interior da França, no século XIX. Então, essas histórias que se passam em momentos em que não havia tecnologia, para mim são sempre muito confortáveis, né, muito reconfortantes. E essa leitura aqui, com certeza, pode ser feita aí entre pais e filhos. Acredito que uma criança a partir de uns 10 anos já possa aproveitar bastante. Então é uma leitura que eu recomendo fortemente. Eu peguei gratuito no Image, mas acredito que existam várias versões em edição impressa. E mesmo aqui no Kindle tinha algumas ilustrações bem bonitas, que eu acho que enriqueceram bastante a leitura, embora eu prefira sempre textos que não têm imagens. Nesse caso aqui foi um risco, né, um tipo de desenho bem bonito e eu gostei bastante.
E depois, pesquisando um pouco sobre a autora, eu descobri que ela tem vários títulos voltados ao público infanto-juvenil. Ela é uma escritora que morou na França, né, se casou com um conde francês, e aparentemente ela já é um pouco conhecida assim por quem aprecia literatura infantil. Eu não conhecia, mas gostei muito dessa edição, dessa história, e vou ficar de olho em outras obras escritas pela Condessa. O próximo livro se chama Quando Chama o Coração, que é um livro que eu li por causa da série. Não sei se vocês conhecem essa série, mas ela ficou durante muito tempo na Netflix, se eu não me engano. E é uma série adorável, assim, eu adoro os personagens, a história. E o livro é escrito pela Janet Oake, foi lançado em 1983 e se passa no Canadá em 1910, por aí. É o começo da ocupação do oeste canadense. Então aqui a gente tem a história da Elizabeth. A Elizabeth é uma professora de uma família muito rica lá do Canadá. Ela morava numa metrópole. E o irmão dela, que mora ali no oeste do país, escreve para a mãe dela pedindo que a Elizabeth vá morar naquela região porque as cidades estão crescendo e existem muitas comunidades sem professores. E a Elizabeth, ela gosta muito de dar aula, né, de lecionar, e ela sente que é o momento dela partir, né, para essa missão, então, de ensinar as crianças daquela região. Só que ela é uma menina que cresceu em uma família rica, que sempre teve mordomias, e ela vai se ver sozinha nessa cidadezinha que nem é bem uma cidade ainda, que é essencialmente rural, não tem muitos recursos para nada, com pessoas com visão de mundo totalmente diferentes da sua. E quando ela vai para esse lugar, ela já vai com um pensamento firme de não casar com ninguém de lá, porque ela é solteira e ela já entende que o irmão dela tem ali umas piadinhas, né, umas tiradinhas para oferecê-la aos amigos daquele lugar. Então ela vai com esse pensamento muito firme, ela recusa várias investidas. Inicialmente ela ia morar com o irmão, mas quando ela chega lá, acontece uma situação e ela precisa ir para uma comunidade ainda mais retirada, morar sozinha. Então, a gente vai acompanhando essa evolução dela, né, enquanto pessoa, enquanto mulher. E o que me fez ler este livro foi justamente a espera do romance entre a Elizabeth e o personagem que na série é o Jack. Aqui no livro não é esse nome, inclusive o livro é bem diferente da série, mas foi isso que me moveu a essa leitura, né? Eu queria um romance de época. Mas esse livro, ele demorou bastante para ter o romance. A gente acompanha muito mais essa evolução da Elizabeth ali enquanto professora, né, desenvolvendo essa vida comunitária. E isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, porque eu já tinha passado da metade e nada do romance, né? Inclusive o mocinho aqui, o par dela, ele aparece com mais força mais pro fim da história. Mas é um livro, assim, muito cativante, porque aquela dinâmica da vida rural, de professora de interior, né, com recursos escassos, e também é muito cômico algumas situações que ela passa ali. Tudo isso fez ser uma leitura prazerosa. Mas, se você conhece a série, não vá com a expectativa de que seja parecido, porque são histórias diferentes. E agora que eu cheguei ao fim do livro, que eu concluí a leitura, eu não tenho outra opção senão continuar lendo a série. São 6 livros, porque foi justamente no final do livro que ela ficou junto com o Win, que é o nome do mocinho, né? Que seria o Jack na série. Então, o par dela é um oficial da guarda montada lá do Canadá, e eles vão, então, agora constituir a sua família. Na série, o desenvolvimento da cidade, ele acontece junto com a relação entre eles, né? Mas aqui no livro, pelo que eu tô vendo, eles casam antes. Eu já tô na 4ª ou na 5ª temporada da série e o relacionamento amoroso tá bem lento, né? No livro é um pouco mais rápido e pelo que eu vi, a sequência dos livros vai mostrar justamente
a família que eles constituem e os desafios que eles vão ter, porque o oficial da guarda montada, ele é frequentemente deslocado de um lugar para o outro, né, e existiam vários riscos, né, naquela época, nessas regiões que eles iam trabalhar, e a Elizabeth, ela vai ter que fazer escolhas também. Então é um livro muito cativante, muito envolvente para quem gosta de romance de época. É claro que não é o tipo de leitura que vai ter várias reviravoltas, que vai ter personagens complexos que tomam atitudes inesperadas, né? São personagens que a gente sabe que eles começam como mocinha, como mocinho e vão terminar assim. Mas a gente acompanha assim a evolução deles, porque eles passam por situações difíceis, né, de tomada de decisão. E no mais, o contexto ali do local é muito reconfortante. Eu gosto bastante quando uma história tem a capacidade de me levar para um local. E essa história, com certeza, faz isso de uma forma muito bem feita, até porque o desenvolvimento da região do Oeste Canadense é um dos focos aqui. Então, é uma leitura que eu recomendo também fortemente. Espero, o que eu mais estou na torcida para que aconteça é que os livros tenham o café da Abigail. A personagem favorita para mim na série é a Abigail e eu espero sim que tenha o café, porque eu gosto muito. Mas vamos ver, acho que em 2025 eu vou ler o segundo volume e eu volto aqui para contar para vocês. O terceiro e último livro é um livro que já tem resenha aqui no canal, mas que não poderia ficar de fora dessa lista, porque é um dos livros mais cativantes, é um dos melhores livros que eu li nesse ano, e ele se chama Uma Casa na Floresta, da Laura Ingalls. Para quem não sabe, a série de livros da Laura foi que deu origem à série Os Pioneiros, né, que passava na TV, passou no SBT aqui no Brasil, foi muito forte nos Estados Unidos também. E essa série de livros, ela vai contar a infância da Laura Ingalls, na verdade é uma escrita autobiográfica, em que ela vai contar como era a vida dela e da sua família como os primeiros ocupantes colonizadores, né, do oeste dos Estados Unidos. Então, essa série de livros ela foi lançada em 1932, mas a história se passa em 1870. E é muito nostálgica, de todos é o livro que mais tem nostalgia. E o primeiro volume, então, a gente acompanha quando a Laura era bem criança, né, morando com seus pais em uma casa, literalmente, né, no meio da floresta, construída com troncos, convivendo ali rodeada por ursos, com neve. Então a gente tem a delimitação das estações de uma forma muito clara. E é uma leitura assim fofa, não tem outra palavra para descrever o que é a escrita da Laura Ingalls e as memórias que ela apresenta aqui, por mais que seja um tempo e um lugar muito distantes da minha realidade, né, ou da maioria dos brasileiros, não tem como a gente não se colocar no lugar daquela criança, porque ao mesmo tempo em que ela retrata algo muito diferente, que é morar no meio de uma floresta, em um lugar que tem frio extremo, né, com nevascas e ursos e tudo mais, ela também retrata algumas coisas muito básicas, elementares e ao mesmo tempo muito indispensáveis da vida em família e da infância propriamente, como a expectativa pela chegada do pai em casa, como sentar na frente da lareira e ficar ouvindo as histórias, como o respeito aos animais, a expectativa por uma viagem, por um passeio em família. Todas essas coisas têm ali uma perspectiva da Laura enquanto criança que são realmente emocionantes. Então é um livro que já entrou para minha lista de favoritos e eu vou economizar. Essa série aqui são 10 volumes. Eu vou ler agora em 2025 o segundo deles. E esse é o tipo de leitura que eu gosto de fazer à noite, mas especialmente no inverno. Porque eu acho que essa questão da leitura reconfortante, ela combina muito com esses dias em que a gente pode se encher de coberta, né, ficar num cantinho, lendo no escuro, bem quentinho. Então, pretendo seguir também com essa série, considerando que eu vou ler um por inverno,
A gente tem aí pelo menos mais 9 anos de leitura. Espero que eu consiga me controlar. Mas é uma leitura que eu recomendo fortemente. Eu vou deixar o vídeo da resenha aqui embaixo, caso você queira assistir também. E teve reedição dessa história pela Príncipes. Então são edições bem baratas, eu li pelo Kindle também, mas as edições impressas estão com valores bem acessíveis, tem ilustrações também bem legais, eu já folhei algumas edições impressas, elas estão bem bonitas. Então, pessoal, essas foram as 3 leituras singelas que eu concluí aí nos últimos meses, foram todas feitas naquele jeito devagar e sempre, até porque é o tipo de leitura que não necessita pressa nenhuma, né? A gente vai se envolvendo e quando vê a gente não quer mais largar o livro, ao mesmo tempo que a gente não quer que ele acabe tão rápido. Deixo aí de sugestão para você que gosta de leituras mais leves e reconfortantes e também para você que tem filhos, tem crianças, né? Acho que são boas opções para ler aí com os pequenos. Me conta aqui nos comentários que tipo de leitura tu gosta de fazer ou tu fez recentemente, que é nessa linha de leituras leves e reconfortantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já se inscreve no canal para acompanhar as próximas resenhas. Um abraço e até mais.